Bom dia a todos e a todos. Prazer estar aqui em companhia do professor André Alcino. Saudar também especialmente os pesquisadores, mas de modo especial os alunos de graduação de vários cursos, mas principalmente filosofia, que eu vejo aqui, porque é uma oportunidade para o aluno de graduação, né, seja de qualquer curso, mas especialmente de filosofia, poder estar participando de um evento desse, né, e trazendo uma discussão extremamente importante, como eu considero, né? E a minha fala vai se dar a partir de um filósofo, um centenário filósofo, chamado Hans-Georg Gadamer, falecido já, mas faleceu com 102 anos de idade, uma das referências da filosofia contemporânea. E Gadamer não é um autor que tem como tema focal a religião, apesar de ser uma figura, um protestante luterano bem convicto, né, da sua fé e da sua crença, mas ele não teve, durante os seus textos, nenhuma dedicação exclusiva à religião, apesar de, em 94, ter participado de um evento em Capri, com Vátimo, com Derrida, né, uma discussão específica sobre a religião. E Gadamer se fez presente, participou, mas ele mesmo, na fala, no último dia do evento, foram 4 dias de evento, ele disse que Vátimo tinha convidado ele por uma consideração generosa, né, de amizade, não por ser um pesquisador do tema sobre a religião, porque ele dizia que as questões da religião não eram afeitas a ele enquanto pesquisador de hermenêutica do ponto de vista da fé e da crença. Poderia ser uma discussão do ponto de vista da compreensão, né, do aspecto compreensivo. E, diante disso, o Gadamer tem outros desdobramentos na área do direito, por exemplo, né, recentemente muito descoberto aqui no Brasil nos últimos 20 anos, mas o foco de Gadamer é a questão da compreensão, principalmente, portanto, uma construção de hermenêutica filosófica. E é dentro dessa linha que eu trago a minha fala, e aí preparei um texto também para ajudar nessa exposição de hoje, né? Então, a religião como experiência e fusão de horizontes, a partir da hermenêutica filosófica de Gadamer. Se fosse necessário escolher somente 2 palavras para sintetizar o fenômeno humano, as palavras poderiam ser religião e cultura. Este é um conjunto de palavras que é apenas uma das possibilidades viáveis entre tantas, como, por exemplo, linguagem e razão, liberdade e necessidade, ou ainda o tradicional corpo e alma. Nessa apresentação, a discussão se direciona intencionalmente para a dupla religião e cultura, a partir dessa dupla de palavras de polissemia de sentidos que elas carregam. A complexidade do estudo do fenômeno humano pode ser aferida. Essa polissemia se manifesta em contextos bem específicos, em que os termos assumem um sentido de variações em progressão geométrica crescente. Por exemplo, ao se falar de religião no Ocidente e religião no Oriente, há aí uma quantidade considerável de diferenças existentes, mesmo havendo também semelhanças. Neste exemplo, há uma gama de experiências manifestadas em cada religião. Da mesma forma, quando se fala em cultura, a cultura oriental e a cultura ocidental não são blocos homogêneos e simples. Muito pelo contrário, são blocos heterogêneos e complexos em si mesmos. Um exemplo claro é a distinção entre a cultura dos povos originários sul-americanos e a cultura dos povos originários de Mianmar. No entanto, mesmo com diferenças entre culturas e manifestações religiosas espalhadas pelo mundo, há uma natureza comum entre todas. Todas são demonstrações radicalmente humanas. Em todas as culturas humanas, no mundo, é possível encontrar, por óbvio, cultura e alguma forma de religiosidade, quer no passado, quer no presente. Entende-se que a associação e a articulação entre religião e cultura
pode ser bem mais compreendida pela hermenêutica filosófica, utilizando conceitos chaves de Gadamer como experiência e fusão de horizontes. Esta compreensão de ordem filosófica apresenta conceitos que são atravessados pela finitude humana, uma condição que para a hermenêutica filosófica é inalienável para o ser humano. Nesse sentido, o objetivo dessa rápida apresentação é explanar sobre a religião como fenômeno tipicamente humano, tendo como referência a compreensão da hermenêutica filosófica de Gadamer. A sequência da exposição eu farei na seguinte ordem. Inicialmente, de um modo geral, abordaremos a dimensão religiosa do ser humano, depois discutiremos a religião como experiência e, na sequência, apresentaremos a religião como fusão de horizontes. Essas referências de experiência e fusão de horizontes seguirão o caminho traçado por Gadamer através da hermenêutica filosófica. Acrescentando as considerações, teremos como pano de fundo histórico e filosófico a contemporaneidade, com toda a sua complexidade e dinâmica, que são características próprias da filosofia e da idade contemporânea. E aí, aqui eu faço uma breve consideração, também sem muita pretensão definitiva ou classificatória, mas só para que a gente possa poder se situar sobre um conceito de religião também, né? Sobre um ponto de partida dessa dimensão religiosa do ser humano, né? A partir de referências históricas e antigas registradas, há um consenso que a manifestação religiosa é um dos elementos fundamentais do ponto de vista sociocultural da formação da humanidade. Esta compreensão não tem como fundamento uma religião específica, mas o próprio fenômeno religioso, presente nas práticas humanas mais originárias. Isso significa a existência de ritos e procedimentos ligados ao que era considerado sagrado, divino para cada povo. Desta forma, configura-se o fenômeno religioso no sentido de relegere, como foi pensado por Cícero antigamente. A partir desse aspecto, mais do que apresentar a origem da religião, é importante ressaltar a presença da religiosidade como elemento crucial para a hominização. Segundo Karl Rahner, entende-se que a religiosidade está presente de muitas maneiras na formação da vida social humana, seja na organização social para fins religiosos ou não, seja em rituais de nascimento e de morte, seja na arte, seja na cultura de um modo geral. Nesse contexto, entende-se que a manifestação da religiosidade está conectada à questão do sagrado. O sagrado é aquilo ou algo que se manifesta diferente do totalmente ordinário e cotidiano. O sagrado, mesmo estando entre nós, não nos pertence plenamente. Por exemplo, uma pedra ou uma árvore que assumem contextos sagrados. E aí, por exemplo, na tradição islâmica, né? A pedra negra do Islã, na tradição nórdica e judaica, a árvore da vida, né? Mesmo sendo elementos naturais, eles assumem um modo de ser que transcende o natural, assumindo um caráter simbólico de uma expressão de verdade para além, mas não aquém da sua forma natural. O sagrado, nas tradições primitivas e originárias da humanidade, não está necessariamente no objeto. Entretanto, é algo que manifesta um mistério no objeto, um fascínio do ser humano por algo transcendente ao objeto. Esse mistério e fascínio não está no simples ente material. Não obstante a ele, é nele que se desvela algo. Como formulou Mircea Eliade, é uma irafania. Esse termo, e aí cito o Eliade, esse termo é cômodo, pois não implica nenhuma precisão suplementar, exprime apenas o que está implícito
no seu conteúdo etimológico, a saber, que algo de sagrado se nos revela. Este sagrado que se mostra aqui, algo de divino, de perfeição, de uma ordem superior. Para Eliade, a construção conceitual dos seres humanos nas sociedades antigas, nos povos primitivos e originários, possuía essa relação com o sagrado. Mircea Eliade demonstrou que, ao desenvolver a relação com o sagrado, o ser humano primitivo estava manifestando e desenvolvendo uma ligação com algo maior do que o próprio ser humano. Estava se desenvolvendo uma experiência com ordem superior ao ser humano, uma experiência com algo divino. A experiência com o sagrado é a base fundamental da experiência religiosa. Ou seja, a partir da experiência do sagrado, se constrói a experiência religiosa. Essa relação é apresentada, por exemplo, por Rudolf Otto como luminoso. O termo luminoso é originário de numen, que pode significar vontade divina ou presença divina. O sagrado é luminoso para Otto. O luminoso expressa uma realidade totalmente diferente em relação ao ser humano. E isto é demonstrado pelo fascínio e mistério que é evocado no ser humano dentro dessa relação. Essas leituras clássicas da religião e do fenômeno religioso, Eliade, Otto, por exemplo, possuem uma característica comum. Partem de uma dicotomia da existência de duas realidades distintas, a humana e a divina / sagrada, que mesmo supostamente se relacionando, são realidades separadas. Observe-se assim uma posição também clássica da abordagem metodológica e fenomenológica de sujeito versus objeto, em que o ser humano, sujeito, se depara com um objeto a ser compreendido. Desta forma, percebe-se que as primeiras explicações sobre o mundo humano e a relação com a natureza e com algo para além da natureza assumiam a relação dicotômica de profano-sagrado, sagrado-profano, estabelecendo assim um viés de experiência que se configura como ligação, relação entre o sagrado e o profano e vice-versa. Esta foi uma das formas clássicas de classificação da experiência religiosa e da religião. Ao longo do tempo, depois dos povos primitivos, a partir das sociedades modernas, a relação com o sagrado continuou. No entanto, foi sendo transformada pelos sinais dos tempos. Nas sociedades modernas, esta transformação foi inicialmente de diminuição e, posteriormente, de adaptação às complexidades do mundo moderno e contemporâneo, chegando até a um certo período extremo de uma tentativa de negação do sagrado divino na vida humana. Contudo, a partir da contemporaneidade e da abordagem fenomenológica existencial de Heidegger, várias conjecturas fundamentais da relação sujeito versus objeto foram levados a um sério questionamento de validade. Entre os temas em questão, pode situar a questão da religião a partir desse contexto, com uma abordagem que leva em consideração a superação da dicotomia entre sujeito e objeto. Heidegger abriu o caminho para uma discussão a partir da facticidade da vida, abriu o caminho a uma interpretação das coisas que não considera tão somente a ordem metodológica ou epistemológica, mas sobretudo e principalmente considera a ordem existencial do ser que se manifesta no mundo. E aí eu cito o próprio Heidegger. Eu experimento a mim mesmo na experiência fática da vida, ou como conjunto de vivência, ou como conglomerado de atos, não como qualquer coisa de um eu-objeto em sentido determinado. Com o início dessas reflexões heideggerianas, a dimensão religiosa do ser humano, através da experiência religiosa, pode ser aprofundada
enquanto uma manifestação de experiência fática da vida, deixando de ser um objeto, um dado a ser dessecado, para ser manifestação de compreensão do ser aí no mundo. Mesmo com esta possibilidade de abordagem sobre a religião, ao longo do tempo, a experiência religiosa foi sendo burocratizada, hierarquizada e domesticada socialmente. Nesse contexto, a religião se formou de maneira rígida e doutrinária, na medida do aumento da organização social do ser humano. Esse é um tipo de experiência possível sobre a religião. Não obstante, o que se pode perguntar é: esse tipo de experiência burocrática e dogmática da experiência religiosa, por consequência a religião, contempla o modo de ser da religião a partir da leitura gadameriana? Para Gadamer, não. Para Gadamer, a experiência, como é entendida pela hermenêutica filosófica, é um conceito-chave para compreender a humanidade, suas manifestações, entre elas a religião. Gadamer deixa claro que nos textos a argumentação que a experiência que ele defende não é o experimento ou experimentação no sentido do modelo das ciências da natureza. Pelo contrário, a reivindicação que Gadamer aponta é decisivamente para um modo de ser diferente do modelo cientificista. Há um direcionamento inicial para o modo de ser da experiência no modelo das ciências do espírito, seguindo uma tradição iniciada por Dilthey e que foi radicalmente aprofundada por Heidegger. E aí o Gadamer, como exemplo, usa a experiência da arte. E aí eu faço uma relação da experiência da arte trabalhada por Gadamer com a experiência religiosa, né? Gadamer articula também com essa experiência um outro conceito de verdade. A verdade em Gadamer não se trata de uma teoria da correspondência, ou não se trata de uma teoria simplesmente de verificação de dado empírico. A verdade é um evento, um acontecimento entre o intérprete e o mundo, em que é manifestado um sentido. Dessa maneira, Gadamer defende uma verdade não construída pela subjetividade, mas uma verdade como desocultação. É a partir desse contexto que Gadamer, ou de Gadamer, tendo como referência esse autor, se pode pensar a religião a partir de uma experiência religiosa. Gadamer utiliza uma expressão que ele usa para a arte que eu trouxe para a religião. É viável, a partir da hermenêutica filosófica, aprofundar a questão da experiência na religião. Para Gadamer, a experiência, tipo a experiência da obra de arte, possui um modo de ser de encontro com um acontecimento inacabado. Isso quer dizer que, ao nos depararmos com a experiência da obra de arte, não há uma compreensão plena da totalidade da obra, ou seja, a nossa condição humana não está habilitada plenamente para o desvelamento total da obra de arte, o que seria como um acabamento do acontecimento. O acabamento seria a possibilidade de compreensão plena e total da obra de arte, de uma compreensão conclusiva e final sobre o acontecimento, não sendo mais necessário outra experiência com a obra, formando-se assim uma única compreensão. Dessa forma, e com esse exemplo, seríamos seres de uma única experiência com uma obra de arte, em vez de sermos seres com experiências únicas, como realmente somos a cada encontro com obra de arte. Além disso, a compreensão de um acabamento, de uma visão acabada, conclusiva, retoma a divisão clássica epistemológica de sujeito versus objeto. O reconhecimento de que existe um acabamento significa que há um patamar superior a ser alcançado pelo sujeito pensante na relação. Esse patamar superior seria o acabamento. Nesse modelo, a subjetividade é o elemento dominante na relação, assumindo uma posição de superioridade. Apesar de uma superioridade da subjetividade, não há contemplação da experiência humana autêntica. Existe aí um reducionismo da existência humana em forma de passividade, no qual não compreende a integração entre sujeito, objeto, mundo, história e linguagem. De outro modo, o inacabamento não é uma deficiência, mas uma característica própria do indivíduo, demonstrando a finitude humana enquanto ser histórico.
Essa experiência de inacabamento revela a nossa finitude, a nossa existência. A verdadeira experiência é aquela no qual o homem se torna a sua própria finitude. A partir dessa compreensão, o Gadamer vai dizer o seguinte: a experiência religiosa ou a experiência com a religião só ocorre na existência no mundo, não sendo possível uma alternativa diferente, pois o ser humano é um ser no mundo e na história. Deste modo, toda compreensão possível, seja da religião ou não, só ocorre no mundo enquanto experiência histórica, uma experiência compreensível, uma experiência de linguagem. Deste modo, a experiência do transcendente, do qual a religião trata, do qual a experiência religiosa trata, ela somente ocorre pela existência do imanente. Não pode haver uma transcendência pura, no sentido de haver uma relação com o mundo, de uma realidade à parte, uma realidade apartada total de uma realidade absoluta. Pois se assim o fosse, se houvesse essa transcendência absoluta, nós, seres humanos, não teríamos conhecimento sobre ela, exatamente por ser uma transcendência pura e absoluta. É deste modo que a condição humana passou a experimentar o sagrado e o transcendente. Esses dois termos, por definição, não podem ter o mesmo sentido de finito ou imanente. Esses dois termos são diferentes. A própria definição desses termos só ocorre por conta de uma experiência hermenêutica do ser humano, mediado pela linguagem e pela história. A transcendência, segundo a perspectiva de Gadamer, é uma construção da nossa compreensão finita de entendimento, de compreensão da nossa realidade. E aí, caminhando aqui para o final. Dentro desse contexto de finitude, de compreensão de sentido, do qual a experiência religiosa estabelece, a religião, quando formalizada nos seus ritos e procedimentos, não pode ser encarada somente como um simples episódio de atos burocráticos repetitivos. Em cada cerimônia, há um acontecimento, segundo Gadamer, de ordem relacional entre aquilo que é dito como divino e o ser humano. Há um acontecimento de ordem existencial compreensivo, muito significativo nos eventos religiosos. Há ali uma instauração de sentido. Na medida que esses sentidos são instaurados, se faz também uma fusão de horizontes. Porque aquilo que é considerado sagrado ou, por exemplo, profano, se faz a partir de uma compreensão de sentido entre os membros participantes, entre uma cultura, entre um povo. Desta forma, é possível entender a religião para além, mas não aquém de um sistema fechado de crenças e dogmas. É possível entender a religião como uma experiência hermenêutica, por ser uma experiência interpretativa, compreensiva do ser humano no mundo, de apresentar sentidos possíveis a perguntas de ordem fundamental para o ser humano. Mesmo que tanto perguntas quanto respostas só se realizem porque o ser humano é um ser hermenêutico. Para Gadamer, a experiência religiosa possui uma verdade que não é orientada para uma realidade fixa e estática, muito pelo contrário. É uma experiência que se desoculta no próprio acontecer da experiência religiosa, através da fusão de horizontes desenvolvidas num diálogo aberto, dinâmico e, sobretudo, carregado de finitude humana.